Na primeira metade do século passado, o marido hipotecou a casa, usou o dinheiro para se mudar com a amante para outro estado e deixou a esposa sozinha com 6 filhos para criar. Conheça a história de Dona Isabel. Parte 1. Isabel nasceu em um povoado no sertão pernambucano, um ano antes da entrada do século XX, próximo à cidade de Araripina. Era a mais velha de 5 irmãos, 2 meninos e 3 meninas. Sua mãe ficou viúva ainda jovem. Desde cedo ela e as irmãs trabalhavam em uma casa de farinha. Os irmãos iam para a lavoura. Seus avós ajudavam a filha a cuidar dos netos. Era uma vida árdua, mas feliz. Educação severa. Segregação entre meninos e meninas. Os meninos podiam sair, caçar, ir a festas, jogar futebol com bola de meia. As meninas tinham as cantorias na casa de farinha, os trabalhos manuais, as bonecas de pano, a igreja e a ilusão que a juventude traz. Por ser mais velha, Isabel assumiu desde cedo a responsabilidade de ajudar a criar seus irmãos mais novos. Era muito habilidosa para cuidar de crianças, plantas e hortas. Aprendeu a bordar e costurar com a professora do povoado. Foi uma das poucas meninas a completar o 4º ano primário. Tinha uma letra bonita, redonda e clássica, às custas de horas e horas de treino obrigatório em caderno de caligrafia. Era quieta, romântica, recatada, confiável, sabia guardar segredos, daí o apelido de Baú, dado por suas amigas mais próximas. Religiosa a seu modo, rezava todos os dias por 20 minutos antes de dormir. Tornou-se uma jovem bonita, morena, de cabelos encaracolados e olhos grandes e profundos. Assim como ela, os habitantes do povoado eram descendentes de portugueses, índios, ex-escravos e holandeses que invadiram Pernambuco. Um dia, quando Isabel tinha 20 anos, chegou ao povoado um comerciante ambulante, que percorria povoados para vender produtos que iam de panelas a tecidos. Junto com ele, vinha seu sobrinho, um rapaz bonito, um pouco mais velho que Bel, como era chamada pelos irmãos e pelas amigas. Isabel estava à janela de casa observando os irmãos no terreiro. O rapaz aproximou-se encantado com sua beleza. Imediatamente, seu irmão mais velho fechou a janela. O cerco era feroz. Uma jovem mal falada não casava e viveria apartada dos seus. O jovem passou a vir semanalmente no povoado. Isabel e ele já tinham trocado algumas palavras. Seu nome era Diogo. Alguns meses depois, Diogo foi oficialmente à sua casa para pedi-la em namoro. Parecia apaixonado e muito galante. Isabel se encantou por ele. 2 anos depois estavam casados. Quando se casou, ela já era uma experiente dona de casa, mas totalmente ignorante em relação ao amor, ao sexo e à convivência com pessoas dissimuladas. De onde ela vinha, as regras eram claras e todos sabiam. A família de Diogo, pessoas que foram muito ricas mas estavam em decadência, morava em outra cidade próxima, onde o jovem casal se estabeleceu. Isabel não foi bem aceita, não era tão branca. E tinha o cabelo ruim, segundo Clarinda, a irmã de Diogo. Além de tudo, vinha de um povoadozinho, de uma casa de farinha. Diogo era bonito, garboso, de boa família, portanto, merecia coisa melhor. Isabel passou a ser humilhada com certa frequência pelos irmãos de Diogo, exceto pelo mais novo, Lourenço, um rapaz franzino, muito sagaz e inteligente, que percebeu a força que se escondia por trás do seu silêncio. Ele a admirava, conversava com ela e tentava amenizar a dura realidade da cunhada. Diogo era negociante, mas às vezes não avaliava corretamente os riscos e as dificuldades certas transações poderiam trazer. Montou uma pequena loja de variedades em sua cidade, mas logo entendeu que não teria como sustentar uma família que estava crescendo somente com o pouco que tirava do negócio. Isabel, já percebendo que talvez o tino do seu marido para os negócios não fosse tão bom, começou a plantar uma horta no quintal e a criar galinhas poedeiras para manter um complemento de alimentação. Também lavava roupa para fora. Os anos passaram. Gradativamente, Diogo foi mudando. Tornou-se mais ríspido e duro.
Não tinha paciência com os filhos. Eram 2 meninos e uma menina. Às vezes, chegava tarde em casa. Para evitar discussão, Isabel deixava seu jantar pronto e ia deitar-se. Fingia dormir. Um dia, Diogo chegou com uma notícia. Havia vendido a loja. Iria comprar um sítio em um povoado próximo para negociar com cavalos. Novamente, a vida mudou. Mas para Isabel, a mudança não foi ruim. No sítio poderiam plantar mais e criar pequenos animais. Lá, a família cresceu. Vieram mais 2 meninas e um menino. Isabel aprendeu a esticar suas asas para cuidar e proteger a todos. Cresciam fortes, exceto a menina mais velha, que era muito inteligente, mas tinha uma pele frágil e uma saúde delicada. Era bonita, sabia se comunicar bem, gostava de organizar tudo, porém ficava gripada com facilidade e uma vez teve até uma pneumonia. Isabel ensinou seus filhos a ler, escrever e fazer contas. Começou a pensar que deveriam frequentar a escola, principalmente as meninas. Desejava que elas tivessem uma profissão, uma fonte de sustento para poder ter escolhas. Passou a lhes dizer: seu emprego é o seu melhor marido. Um dia, Lourenço, que era o padrinho da menina mais nova, Ivone, foi visitá-los. Tinha uma proposta para o irmão. Iria abrir uma loja de tecidos em Paulo Afonso, cidade baiana, fronteiriça com Pernambuco e Alagoas. A cidade estava a crescer. Inclusive já havia um político alagoano visionário que falava em produzir energia com a cachoeira do Rio São Francisco. Chamou o irmão para ser seu sócio. Diogo aceitou. Mais uma vez, seus negócios não estavam bem. Diogo gostava de farra, mulheres, esbanjar e ostentar, antes mesmo de receber o dinheiro resultante de cada transação. Sobrava muito pouco para a família. Isabel, por sua vez, gostou da novidade. Era a chance que os filhos precisavam para estudar e ganhar independência. No entanto, avisou a Diogo. Seria a última mudança deles. Não o seguiria mais se ele quisesse ir para outro lugar. Ela já estava grávida outra vez e precisava criar os filhos com estabilidade. Além de tudo, Lourenço era ajuizado e sabia ser firme, ainda mais agora casado e com uma filha. Não haveria dívidas sem desvios de dinheiro no negócio. A última filha de Isabel nasceu frágil, chorou pouco, quase não mamou. Isabel cuidava dela com o maior carinho. As irmãs mais velhas, Irene e Idalina, e até Ivone, que só tinha 4 anos, a ajudavam bastante, tanto em casa quanto no jardim, na horta e nas árvores frutíferas. Além da casa, havia um terreno que atravessava o quarteirão inteiro. Eles moravam em um bairro na periferia de Paulo Afonso. Apesar dos cuidados da família, e talvez por acesso restrito a atendimento médico, a criança mais nova faleceu antes de completar 1 ano. Isabel ficou realmente triste. As crianças também. No dia do enterro, Diogo passou a noite fora de casa. Os meninos, agora quase adolescentes, ficaram revoltados com o pai. Isabel lhes disse que em assunto de pai e mãe, os filhos não devem tomar partido. Diogo sempre seria o pai deles. Menos de 1 ano depois, estavam bem adaptados à cidade. As crianças, exceto os mais novos, estudavam em escolas públicas. Um dia, Idalina, a filha de temperamento mais forte, chegou em casa chorando e com muita raiva. A nova amante do pai apontava e ficava cochichando com a vizinha quando ela voltava da escola. Zombava dela, do seu cabelo, das suas roupas simples. Isabel ficou furiosa e disse: "Minha filha, amanhã eu volto com você." No outro dia, quando estavam passando na rua atrás da escola, lá estava a criatura, usando batom vermelho, um sinal na face feito de lápis e ruge. Coisa de mulher-dama, pensou Isabel com raiva. A mulher estava com uma vizinha, cochichando, apontando o dedo para elas e rindo ruidosamente. Isabel deu o braço à filha e aproximou-se da amante do marido, cumprimentando-a. "Bom dia, como está?" Quando ela abriu a boca para responder, discretamente Isabel deu-lhe um beliscão vigoroso, daqueles que a gente torce a carne entre os dedos até ficar roxo. Ainda disse:
Se você continuar mangando da minha filha, eu quebro sua cara. Quando Diogo soube através da amante, Doroteia, o que acontecera, chegou em casa furioso. Isabel o enfrentou. Diga à sua rapariga que se ela chegar perto de qualquer filho meu, acontece muito pior. Ele veio em sua direção, pronto para bater-lhe. No entanto, ela sibilou: se você encostar o dedo em mim, eu te mato. Suporto tudo, menos que ataquem meus filhos ou me batam. Os olhos profundos de Isabel tinham um brilho perigoso. Ele recuou. Pegou suas roupas e foi viver na casa de Doroteia. Isabel suspirou de alívio. Melhor que fosse e não voltasse. Porém, ela ainda não sabia o que ele seria capaz de fazer. Teriam de se virar sem o dinheiro dele. A horta e as galinhas não seriam suficientes. Poderia vender flores e plantas do seu jardim. Havia rosas, dálias, sorrisos, antúrios, crotes, comigo ninguém pode, cara de cavalo e outras plantas bonitas. No dia de finados ela já as vendia. Agora teria de aumentar o jardim para vender sempre. Podia vender doces das frutas do quintal também. Também voltaria a lavar roupas para fora. Mãe, eu vou trabalhar. Já vi em uma mercearia. Vou ser aprendiz e depois vendedor, disse Deoclésio, com 14 anos. Há muitos anos ela não sabia o que eram lágrimas. Havia endurecido por fora. Já não era aquela menina das cantorias da casa de farinha. Agora era Dona Isabel, a senhora respeitável e respeitada pela vizinhança. Boa vizinha, era justa e ajudava a todos sempre que podia. Se não pudesse ajudar materialmente, ajudava com conselhos e boas palavras, além de oração. Ela aprendeu a se impor e não tinha mais medo de ninguém. Aprendeu também a atirar. Juntou dinheiro e comprou um revólver. Praticava de vez em quando no quintal. Era agora, sabidamente, uma mulher abandonada pelo marido. Tinha de proteger a casa e os filhos. Dormia com o revólver debaixo do seu travesseiro. Passou a frequentar a igreja. Assistia à primeira missa da manhã todos os domingos. Os filhos a amavam e respeitavam muito. Um mês passou rápido, com certo sacrifício de todos, mas estavam conseguindo viver com dignidade. Deocleciano também havia arrumado um trabalho na feira. Ajudava a carregar as compras das donas de casa. Usava um carrinho de madeira, feito por ele e Deoclésio. Já Irene, a filha mais velha, ajudava na lição de outras crianças menores e ganhava algum dinheiro. Em uma segunda-feira pela manhã, um homem bem vestido bateu palmas. Isabel atendeu. Era um funcionário do banco. Não há engano, senhora. O senhor Diogo Correia Silveira hipotecou esta casa em nosso banco. São 120 prestações mensais para o resgate do imóvel. Estou lhe trazendo a cobrança da primeira. Ela empalideceu, precisou sentar e pediu água com açúcar para Idalina, que ouvia tudo calada. Senhor, quando vence a hipoteca? Vou agora falar com seu pai. Ele não pode deixar os filhos na rua. Bateu palmas várias vezes. Ninguém atendeu. Olá, seu Manel. O senhor tem visto o Diogo? Dona Isabel, ele se mudou para o Recife com a Doroteia. Disse-me que tinha recebido um bom dinheiro em um negócio e iria recomeçar a vida lá. Isabel ficou pálida, procurou respirar e o ar não vinha. Seu Manel puxou um tamborete para ela. Todos no bairro sabiam de como era uma mulher batalhadora e digna. Sabiam ainda como o marido era um homem que não valorizava o que tinha em casa, e como Isabel trabalhava incansável para não deixar os filhos passarem necessidade. Após alguns minutos, ela se recompôs, agradeceu, levantou-se e foi embora. Ele balançou a cabeça e sentiu-se triste. O que iria ser dela e dos meninos? Se você chegou ao final, comente o que achou da história de Isabel até o momento. Aguarde a parte 2. Você vai se emocionar